Aquele boa tarde, super sul-mato-grossense. Oh, Hoje eu estou aqui no Momentos da Flan conversa com Andressa Biquines. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. eu que agradeço, Fã, é uma honra. Gente, a gente vai ter uma conversa hoje super inspiradora, porque eu separei, olha, cada pergunta que eu também quero saber dessa empresária, desta mãe, dessa esposa, desta mulher. Como ela faz para dar conta de tanta coisa? Tá preparada? Sempre. Andressa, eu vou colocar meu óculos aqui. Vamos lá então, porque eu anotei tudo, porque eu não posso perder nada. Começando pela sua marca, eu preparei a seguinte pergunta: qual o impacto que teve no Mato Grosso do Sul com o nascimento dessa marca tão autêntica e autoral? Nossa, Fã, uma honra realmente, porque nosso Mato Grosso do Sul, ele tem tantas belezas que ser essa marca autoral e conseguir trazer uma visibilidade de moda praia com diferenciais tendenciais, né? Porque nós até temos outras marcas também que são uma fabricação própria, mas a Andressa Biquínis ela veio com uma pegada realmente de trazer tendência dos desfiles de Los Angeles, Nova York, então tudo isso aí eu faço um estudo e trago. E essa visibilidade assim ficou bem eminente no nosso convite do MS Fashion Week. Então nós somos a primeira marca de moda praia aqui a ser chamada. Então, realmente é uma satisfação. E sempre eu coloco. Então, a última coleção foi cores do MS. Então, as nossas peças têm a flor de Moana, tem o top Bodoquena. Então, assim, é muito gostoso você conseguir trazer no seu trabalho algo que evidencie o seu estado, porque, né, a gente envia para todo o Brasil, tem clientes no Japão, Portugal, Estados Unidos. Então, poxa, a gente levar que é lá no Mato Grosso do Sul. Então, explorar o que a gente tem de mais lindo, para mim, foi algo incrível. Sensacional, sensacional. Eu não sabia dessa pegada aí de você estar levando tudo daqui para fora. Nossa, muito bom. Outra coisa que eu estou curiosa para saber: como você consegue conciliar nos tempos de hoje, que ninguém tem mais tempo para nada, ser empresária, ser modelista, costureira, financeiro, mãe do Emanuel e Ana, esposa do Milton, criadora de conteúdo e ainda buscar fazer atividade física? Cansei só de falar tudo. Uau, sabe o segredo? Ser mulher. Ser mulher. Você já ouviu aquele ditado assim que o homem ele é assim? A mulher ela é assim. Então, assim, por mais que a gente vá passando o tempo, com certeza o que nós executávamos antes era menos. E aí, conforme foi passando o tempo, as mulheres elas foram vendo esse posicionamento tão almejado, né? Mas também vieram as responsabilidades. É aquela frase, né? Que você tem os seus direitos e deveres. Então, você como mulher, você não vai deixar de ter o dever de cuidar bem dos seus filhos, você amar o seu esposo, mas também você não vai deixar de ter aquela realização profissional, de você ter uma empresa e ser empresária não é somente ter uma empresa, que glamour, receber os milhões na conta. É também você entender da contabilidade, você saber qual que é o marketing que você vai fazer do mês. Hoje, não é só o marketing, você também, para ter um posicionamento, você precisa aparecer as pessoas para elas acreditarem na sua marca, quem é a marca. Então, aí é onde tem a Andressa Bispo. Então, ser mulher, eu acredito que você também consiga, se a gente for numerar todas as coisas, a grande diferença é que somos mulheres, é a resposta. E dentre todos esses afazeres, o que mais te dá satisfação? Ai, Flan, a satisfação maior é a família, né? Porque o prazer de ser empresário, o prazer de aprender uma profissão nova, de financeiro, empreendedorismo, isso ele é transbordo. Eu aprendo para quê? Eu aprendo para me aplicar na minha empresa e sempre que posso entra a criadora de conteúdo que é transbordar para as mulheres que estão próximas de mim. Então, eu geralmente aprendo alguma coisa na faculdade de manhã, à noite já está lá eu postando, porque eu realmente experiencio cada momento.
Mas é agora aquela satisfação e o prazer do íntimo do ser, é lá, tá com o Emanuel, correndo no Belmar, tá com a Ana Lívia, fazendo uma corrida lá na Afonso Pena, pegar o Milton, a gente tem um tempo nosso de qualidade, fazer um café da manhã com eles, então a satisfação da família, ela é algo que preenche tudo que a Andressa Bispo é de ser. E uma observação, são quantos anos os dois De casados, de casados? 19 anos. 19 anos de casados, filhos quantos anos? A Ana Lívia tem 17 e o Emanuel tem 3. Então ela tem um filho na adolescência, já, né, quase na adolescência ainda, né? Sim, é. E o outro ainda na infância. Dois momentos totalmente diferentes. Então, assim, duas pegadas que você tem que dar conta total Total diferente. diferença. Enquanto a Ana Lívia ela chega contando alguma novidade da escola, com as amigas, um desafio que teve com o professor, o Emanuel chega contando que ele brincou de Lego, que encontrou o amigo Davi, e uma palavra nova, uma palavra que ninguém entende. Meu Deus, e agora? Como que fala de novo, filho? Então, assim, é completamente diferente. E por mais que eu achasse que não haveria ciúmes, mesmo assim, se houve aquele ciúmezinho ali da Ana Lívia com o Emanuel com a Ana Lívia, de repente os dois estão brigando pela atenção da mãe. Mas. Por isso que eu só tive um. E já tem 23. Já passei. Agora me diz o seguinte, onde surgiu essa vontade de empreender? A vontade de empreender, eu fui funcionária de uma multinacional durante 12 anos. E todas as vezes que eu fazia algum tipo de reunião com os colaboradores, para incentivar, para colocar metas, eu sempre falei para eles assim: toda vez que eu entro aqui, eu sou a dona. Então, todos os momentos que eu trabalhei nessa multinacional, eu sempre fui a dona. E aquilo dali foi crescendo, que tinha dias que o dono chegava lá e que eu era dona. Eu sempre me posicionei, sempre bati minha meta com 60, 70, 80, até 300% eu cheguei já a aumentar uma meta. Eu era aquela gerente que eu era, né, não tá vendendo, coloca a Andressa. Vendeu, vamos passar a Andressa para outro lugar. Porque eu era dona do negócio. E foi uma verdadeira faculdade. Nessa época eu fiz processos gerenciais, mas de fato a faculdade ela não era nem 1% do que eu vivia ali na prática. E esses 12 anos foi fazendo com que eu enxergasse o que é ser empresário mesmo não sendo. E na última empresa que eu trabalhei, eu mesmo sendo funcionária, eu por si eu montei um empreendimento meu. Porque eu liderava mais ou menos uma equipe de 30 a 60 pessoas, era variante dependendo da temporada, e era de telecomunicação. E lá não vendia acessórios. Então eu comecei a trazer capinhas, carregadores, películas, e falando, de um mês para o outro, assim, eu vi o meu orçamento assim, aumentar. Eu consegui até 1.300, R$ 1.700 a mais no meu orçamento. E aí eu falei, caracas, e era nato. E aí eu comecei, puxa vida, que legal. E foi onde eu vi que o empreendedor ele em si, todos nós já temos. Se você tem um posicionamento de responsabilidade, seja onde for. Então, o empreendedor é ter algo inovador, né? Por si mesmo, o empreendimento ele é isso. É você conseguir trazer uma inovação em algo. Então, sempre tive isso daí e fui me descobrindo dentre essas empresas que eu trabalhei. Um ponto interessante que eu acho no estudo que você falou é o que eu fui gerente de loja há muitos anos também, sempre eu falava para minha equipe, faça além do que você é paga para fazer. Porque às vezes a pessoa fala, eu não sou paga para fazer, eu não vou fazer nada disso, vou tirar um lixo, vou arrumar uma coisa, não sou paga para fazer isso. Mas é você ter visão do negócio, você agir como fosse dona do seu negócio, porque talvez seja uma escola para o seu negócio, não é verdade? Sim, porque se você tem essa oportunidade, sem os riscos de prejuízos, sem um investimento, na verdade, vamos falar, podia estar pagando para estar passando por essa oportunidade. Porque você paga a faculdade para a teoria, mas a teoria não te garante a prática. Então, você está tendo a oportunidade da prática. E eu sempre realmente, assim, agarrei com unhas e dentes. O que você falou, eu chegava, a primeira coisa, eu organizava todo o estoque, porque primeiro eu queria saber o que tinha para eu vender, o que estava parado, o que eu podia movimentar.
Depois eu passava limpando tudo. Não era paga para estoquista e muito menos faxineira. Mas eu passava limpando tudo, porque eu achava assim, inadmissível um pozinho ali para o meu cliente tão esperado, o dono de tudo, que na verdade é o que vai pagar o meu salário, chegar e estar com o ambiente sujo, ou um móvel mal localizado. Então, poxa vida, né? Que eu vou estar passando aí para esse cliente? Então, eram as primeiras coisas que faziam a diferença, assim, sem igual. É sobre isso. É, agora, isso eu estou intrigada. Sei que a Andressa Biquines iniciou com uma batida de carro. Fala sobre isso. Essa batida de carro, ela é muito assim, daquela. A maioria das pessoas falam, aconteceu uma tragédia, né? Aconteceu uma tragédia, perdi tudo. Nossa, minha vida não tá boa, tá difícil. Tem um estudo que ele fala que, dentre uma ideia que você tem, no mesmo momento, tem mais de 760 mil pessoas tendo a mesma ideia no mesmo momento. A diferença delas é a ação que vai ter para isso ser construído. Isso acontece muito. Quantas vezes você falou assim, puxa, eu já tinha pensado nisso, e olha lá, fizeram. É o que aconteceu comigo. Eu bati o meu carro, eu podia ter achado aquilo trágico. Eu bati o meu carro e falei, caracas, não tenho de onde tirar dinheiro, mas tenho uma ideia. Vou vender as roupas que eu tenho dentro do meu guarda-roupa e vou fazer dinheiro com isso. E o que era um problema ali na hora foi instantâneo. Assim, é a conexão que a gente tem com o universo, que a ideia ela vem. Então, quando ela vem, se agarra, porque senão aí vem a lamentação, porque a gente é muito disso, né? De não tá legal. Tá... Não, agarra. Veio uma ideia positiva, já agarra para você ir para frente. E nisso meu marido tinha viajado e realmente a gente, tudo que tinha de investimento ele tinha usado para essa viagem, porque ao mesmo tempo que a Andressa Biquins iniciou, o universo fez com que o Milton também naquele momento mais consciente, né, não pela uma tragédia que aconteceu comigo, ele foi para Foz do Iguaçu e comprar materiais de assistência técnica, que ele montou a assistência MS aqui em Campo Grande, que, nossa, é um sucesso. Até hoje mesmo, ele tendo segurado ali o assistência MS, tem muita gente ainda atrás dele em relação a isso. Enfim, aí eu cheguei em casa e falei assim, vou vender minhas roupas. Como que eu vou fazer isso? Naquela época o Facebook era assim, conhecido como, vou tomar um café, tiro fotinha. Estou me sentindo triste, eu estou me sentindo alegre. Então ninguém botava fé, ou era classificados, né? E aí você chegava no Facebook, você queria saber de algo, sei lá, nos classificados. E eu falei, cara, tá todo mundo aí tem alguém querendo comprar alguma coisa. Ou eu fiz também uma proposta irresistível, porque minhas roupas era da Fórum, era da. Nossa, tem umas marcas que eu nem lembro, do Fórum, Leves e tal. Era roupa que eu paguei 300, 400, eu vendi por 50, 60. Então eu fiz proposta irresistível, só que com todo o meu cuidado, eu fiz uma foto bonita, eu fiz, né, fiz tudo ajeitadinho. E eu só sei que aí, em uma semana, ao invés de conseguir os R$ 800 que eu precisava para o carro, eu consegui 2.800. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, e agora? Gasto com roupas? Porque nesse período eu tinha tirado férias, eu estava de férias. E eu bati o carro atendendo uma das vendedoras com um problema. Na hora que eu atendendo, fui e entrei atrás do carro. E aí eu falei, agora, gasto com roupas? E aí o empreendedorismo veio assim, investe. Aí eu falei, invisto em roupas para vender, então? Aí o empreendedorismo falou assim, faz um estudo, o que mais você vendeu? E aí foi onde eu vi que o biquíni que eu tinha postado não deu 15 minutos e foi a peça que vendeu mais rápido. Aí eu falei, vou investir em biquínis. Aí peguei todo o estoque de biquíni que meu pai tinha, que na época ele já vendia. No dia seguinte estava tudo vendido. Só sei que passou meus 30 dias de férias, o meu chefe me chamou, Andressa, bora voltar a férias. E aí eu cheguei lá com ele com um computadorzinho, mostrei a fachada da loja, falei assim, chefe, Nunca não mais. dá, cara, eu ganhei R$ 3.000 numa semana. Aí, de Tchau. uma tragédia que eu poderia ter chorado, lamentado, foi o gatilho, assim, de eu ter conseguido. Isso tem quanto tempo? 13 anos. 13 anos. E daí você não parou mais. Não lembro como se fosse hoje. Foi Meu. tenso. Ninguém pensa em bater um carro, né, Fã? Não é bom, não é bom para você, na pessoa que você bate. Então, assim,
mas graças a isso me startou, porque senão a empresa eu gostava de trabalhar, ela tinha um movimento legal, mas esse se aventurar aí foi muito mais satisfatório. Pode ser o trabalho que for, mas quando você tem a possibilidade de ser dona do seu próprio negócio, realizar o teu sonho é outro momento, né? E aí a gente se pega muito na questão dos filhos. Nessa época, a Ana Lívia estava com os seus 8 anos, mais ou menos, e eu tive a oportunidade de estar próxima dela. Então, foi a primeira vez, depois que eu tive a Ana Lívia, com 1 aninho, já voltei a trabalhar, que eu tive a oportunidade de participar do dia a dia dela. E aí, quantas vezes a Ana Lívia foi comigo para Goiânia, e ela subia em cima do carrinho, e a gente ia tal, e aí eu viajei depois algumas vezes sem ela, e todo mundo já me conhecia por ter minha filha ali em cima do carrinho. Então, assim, e não foi dificuldade, foram momentos inesquecíveis. E eu sendo mãe de um de 23, isso são criar memórias. Eles nunca esquecem. Então, tudo que a gente pode fazer nessa fase, faça, que é a melhor coisa do mundo depois. Vale a pena o esforço de você levar, de você, né? Porque fosse outra mãe falar, paga alguém, deixa, não vai me dar trabalho, né? Mas você criou memórias. Lindo, linda, linda história. Tô adorando. E dessa história, desse dia que você percebeu que seu trabalho estava em foco, quais foram os resultados disso tudo? Nossa, Flã, do que a gente iniciou, Andressa Biquínis, eu senti que o enfoque maior foi eu conseguir alcançar mulheres que necessitavam de empoderamento. Então foi no momento assim que eu senti que as mulheres elas se sentiam representadas por mim, que eu não sou uma mulher padrão e naquela época ainda era um estereótipo muito grande o que a mídia da televisão, da revista Playboy, de algumas revistas. Então, aquela mulher que não sabia o que era Photoshop e tudo mais, ela achava que aquilo lá era o mundo real. E chegou a Andressa na rede social e sem brincadeira, sem vergonha alguma. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu, na verdade, para ir para a piscina, assim, enquanto mais jovem, tinha um pouquinho de receio, mas a vontade de fazer com que elas realmente soubessem como que aquela peça podia vestir bem, como que aquela peça podia ser confortável, como que aquela peça podia deixar elas mais bonitas e tudo mais, eu sempre expus os biquínis do meu corpo tranquilamente. Isso fez com que elas se conectassem muito comigo. E essa conexão, ela foi gerando repercussão de uma para outra, de uma para outra. Na hora que eu vi, a gente estava com mais de 10 mil seguidores em pouquíssimo tempo, já no Facebook. E aí logo a gente já foi para o Instagram, também foi muito rápido. Os 50 mil seguidores que a gente tem, nenhum é comprado. Isso, tipo assim, falo de Orgulhosa. orgulhosa mesmo, Exato. porque a gente sabe que Como é hoje difícil. não é real muitas coisas que a gente vê. E com isso a gente teve posicionamento no Campo Grande News, sem patrocínio, convite real. Além do Campo Grande News também, o MS Fashion Week foi outro ponto assim, muito importante. E falando financeiramente, o nosso primeiro milhão, que a gente, quando faz algum curso de empreendedorismo, fala-se assim, você tem que abrir algo para saber onde quer chegar. Eu queria arrumar o carro, cara. Então, puxa vida! E quando eu cheguei no meu primeiro milhão, eu falei, meu Deus! E na verdade eu nem sabia. A contadora que fui lá resolver uma coisa ou outra com ela, e conta para cá, x mais y igual a quadrado e tal. Ela falou, Andressa, então, fez 1 milhão de rendimento, mais 900 mil de não sei o quê. Hã? Na hora o Bill estava do meu lado, eu falei, e aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, porque aí depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, mas ser empreendedor há necessidades especiais, né? Que é onde você falou lá no início. Empresária, financeira, administradora. Então, isso tudo é uma necessidade, não se faz somente por, né? Então, e aí foi um ápice realmente, a gente conseguir chegar nesse 1 milhão, ampliar a loja, né? Da cozinha foi para a sala, da sala foi para frente, e foi para uma loja do centro. Hoje a gente tem o nosso site, então foram ápices que falaram assim, ó, agora sim, nossa, chegou. Deixa eu pegar essa brecha. Então, quando você viu 1 milhão lá, no seu primeiro milhão, com certeza você teve desafios absurdos, né? Deve ter tido muitos.
E o que você deve ter enfrentado, mas o que você hoje falaria para aquela Andressa que iniciou, que você gostaria de saber hoje para não ter errado tanto, ou não ter sido tão difícil? Que eu falaria? Eu olharia para ela assim, por que você não começou antes? Isso é bom demais. Me Aí, arrepia, porque trabalhar 12 anos para alguém, passar pelo aprendizado e tudo mais, fantástico, é um caminho. Mas foi falta de coragem. Esses 12 anos foi dentro de uma mesma empresa, foi dentro de uma mesma cultura ali. Então, se eu pudesse pegar e olhar para mim e falar, dar um conselho para mim mesma, eu falaria: por que que não começou antes? Por que que não foi antes? E isso daí, qualquer passo que eu tenha vivido dentro da Andressa Biquínis, foram passos necessários. Foram todos no tempo que deveria ser. Não tem como a gente pegar e falar, lá ah, eu não etapas. queria. Não, tudo é necessário. Porém, se eu pudesse ter tido a coragem, iniciado antes. Aí, E você me comentou que foi um crescimento, foi um boom. Você bateu o carro, você teve a ideia e você postou e já se decidiu fazer e foi para o Face passou para o Instagram. E qual foi, com todo esse resultado de crescimento, o maior desafio? o maior desafio da Andressa Biquínis, nossa, Flávia, o principal desafio, o que que é? É você conseguir manter qualquer tipo de posicionamento que você inicie. Você ter resiliência com algo. Então, assim, nos primeiros meses, eu iniciei em outubro, bateu o carro, aí eu fiquei em novembro, dezembro, janeiro, rios de dinheiro, ganhando, feliz. E aí, nisso, eu tinha saído da empresa aqui, eu estava no meu seguro-desemprego, porque eu estava vendendo bem, mas aquela insegurança de proletária, de funcionária, estava, não, qualquer coisa, se eu não vender, eu tenho os 5 meses garantido. Porque o empresário, a única certeza que ele tem é dormir e falar, Senhor Jesus, me ajuda, o dia de amanhã ser bom. E no outro dia acordar e falar, hoje vai dar certo. Eu não tenho uma certeza de que a meta que eu almejo. É claro que eu tenho um trabalho e tal, mas não, a gente não tem isso. Então, com 5 meses, eu comecei a entregar currículo. Ah, meu Deu Deus. 5 meses, começou a baixa temporada, porque a gente tem um período de alta e aí começa o inverno. Eu falei, e agora? A minha insegurança foi enorme. Eu, Milton, o que, que eu faço? E agora? Tá, eu dei currículo em um monte de lugar. E aí, o primeiro lugar que me chamou foi de uma empresa de beleza aqui em Campo Grande para ser supervisora deles. E aí, eu fui na entrevista, me dei super bem, né? Porque eu sou, né, dessas, no que eu faço, não faço para mais ou menos. E aí, deu tudo certo. E aí, eu falei, não quero. Porque eu falei assim, cara, eu fui, na hora que eu vi, ah, não, nossa, ótimo, queremos contratar você. Das 7 da manhã às 10 da noite, não tem horário de almoço, você vai trabalhar até domingo. Eu falei, se eu faço isso pra mim, eu ganho. Aí eu falei, Andressa, para com isso. E foi aquele dia assim que eu falei assim, cara, então, um dos maiores desafios é a gente não ter a resiliência, a gente por algum motivo querer desistir. A gente tem que entender que tudo são etapas. Não tem como você deixar de passar. E você já pensou, Andressa, nesse momento, se você tivesse retrocedido, Uau! tinha perdido toda essa história maravilhosa, todo esse contexto, tudo que você conquistou? Já pensou? Viu aí onde está manter o foco do negócio? Né? Sim. Porque dificuldades sempre vão existir, né? Eu tenho uma frase que eu comecei a usá-la há pouco. A gente adentra sobre isso depois, mas não existe para mim olhar para trás. Toda vez que eu estou passando por uma dificuldade, eu falo isso, não se permite olhar para trás. Então, assim, o que está para trás já foi, o que você tem é agora e nem adianta sofrer para o futuro. Então, não adianta olhar para trás. Então, aquele momento eu quis olhar para trás, eu quis voltar a ser proletária, eu quis voltar aquele salário fixo, mesmo ganhando. Em dezembro foi a primeira vez que eu comprei presente para todo mundo da família. Eu nunca tinha tido essa oportunidade. Então, fui lá, falei, ai, mãe, pai, sobrinho, tem mais algum parente aí? Olha, coisa Fiz boa. isso, eu nunca tinha tido isso. E aí eu quase que olhei para trás. Então, não olhar para trás hoje, todos os dias, qualquer dificuldade, não posso olhar para trás. Seja o que for fazer, faça olhando para frente. Mantenha o foco sempre. É, qual o pior conselho que as pessoas disseminam na sua área de negócios ou de conhecimento? Porque deve ter um monte.
né? Gente querendo construir, como que é? A gente nunca construiu nada, querendo. Sim, gente que nunca construiu nada querendo construir em cima do seu legado, né? Exato. Olha, eu tive conselhos assim que graças a Deus não mobilizaram em nada. Conselhos de, por exemplo, rede social, o que que você vai fazer na rede social? Monta uma loja física, vai lá panfletar, coloca carro de som, no início, né? Não, eu não posto na rede social. E aí, não dá 2, 3 meses, a pessoa tá lá postando na rede social também. Site? Pra quê? Ai, vou investir em site. Nossa, dá um trabalho carregar produto, fazer isso, fazer aquilo. Não, site não. E hoje a gente sabe que com a pandemia, na pandemia, a lucratividade que a Andressa Biquini teve foi por conta do site. Então, ter um site em funcionamento, ele expande tanto nível Brasil, internacional, onde for. E nas redes sociais, a Andressa, assim, aquelas pessoas que blogueirinha, a pessoa virou blogueirinha, e nossa, isso daí é uma coisa que mexe muito mais com o ego, foi uma das minhas dificuldades, e eu busquei trabalhar isso, porque não é ser blogueirinha, é transbordar o que eu sei, é fazer com que outras pessoas ultrapassem limites que você já ultrapassou e você ser um exemplo. Não estou falando de futilidade, a gente está falando realmente de Do seu transbordar do negócio. negócio. E isso daí, teve uma vez que eu ouvi, a gente ouve 10 mil elogios. E teve uma vez que eu ouvi isso daí, isso me mexeu muito, eu dei uma bloqueada legal. Foi onde eu comecei, não sabia o que era psicóloga, conheci o que é psicóloga, busquei desenvolvimento pessoal. Tá vendo? E derruba mesmo, né? Por isso que a gente vê, né, cansada de ver nas redes sociais famosos tão lá já conceituados, tudo, de repente a pessoa entra em depressão, fica mal de tantos comentários ruins que recebe, né? Eu vi um documentário da Selena Gomez na Netflix, ela falando sobre. Eu me Cadê? impactei, porque eu vi realmente ali uma forma bem transparente do problema que é, né, se expor. Então, tem todo aquele glamour? Tem, mas, gente, é um ser humano, não deixa de ser um ser humano. Não é porque está exposto que ele vai ouvir qualquer coisa. E as pessoas realmente falam qualquer coisa, né? Não, hoje a rede social ela tá assim. Por exemplo, você recebe uma visita, você não chega na cara da visita e fala, nossa, que roupa é essa? Não é assim? Agora na rede social você se dá o direito de fazer isso, né? E então por isso que a gente precisa pensar o que comenta, pensar o que compartilha, porque isso é como você falou, são pessoas fazendo o trabalho delas por trás de tudo aquilo. E eu sempre falei, ninguém é obrigado. Não Exato. quer, se retira. É só de seguir, é só não entrar, mas parece que a pessoa ela quer se sentir, não é a favor do que você está dizendo, mas ela quer se sentir contrariada. É uma fixação que também tem que ir no psicólogo A seguir, gente né? vamos comentar, vamos, é outro assunto para a gente É, conversar outro dia sobre isso, porque rende bastante, viu? Quais foram os maiores erros cometidos no trajeto do empreendedorismo? ai, e os erros cometidos, como eu iniciei sendo gestora de uma multinacional, eu já recebia ali todo o conteúdo que era necessário de desenvolvimento com os funcionários, com a promoção e tal, a imagem mastigadinha para mim só transmitir. E com a Andressa Biquínis, não. Eu tive que fazer essa cultura dentro da empresa. E no início eu não tinha essa noção. Então, no início da Andressa Biquínis era a Andressa Bispo. E da Andressa Bispo cresceu, aí depois veio Tayana, depois veio Grazi, depois veio Bárbara, depois veio... E as inúmeras, então mais de 60 funcionários que ao todo já passaram já aí, e alguns ainda permanecem na Andressa Biquínis. E o maior desafio foi realmente esse de eu conseguir dar uma comunicação clara, transparente, dentro da minha própria empresa, e isso daí é estatístico, né? A comunicação ela pode quebrar projetos em empresas com mais de 70% de projetos frustrados por conta disso. E a logística de compra também foi uma das coisas assim, que hoje eu falo assim, cara, podia ter estudado um pouco mais. Ou não sei que milagre podia ter acontecido, porque tem coisa que tem que acontecer, né, Fran? Igual a gente Aprender. comentou. Mas assim, eu já cheguei a fazer compra tipo, de 60 mil de tecido,
E aí eu não raciocinar que a produtividade, o caminho da produção não era tão rápido quanto aquele tanto de tecido. Então, assim, deu uma frustrada, porque foram dois negócios que precisavam funcionar e não funcionava. Então, ter uma logística específica, começar com menos e fazer uma progressão. Hoje eu tenho conhecimento, tenho o MVP, primeiro você faz o mínimo produto viável, faz um teste lá. É igual, eu fiquei muito feliz do convite, né? Que eu vou ser a primeira membro aqui do clube da Flan. Ah, Então, é um MVP e é bem limitado, né, Flan? Vai ser com só 10 pessoas. inicialmente. Então, inicialmente, mas daqui a pouco você pode fazer uma projeção de estarmos lá no Grand Park, com 1.000 mulheres, Surreal. mas você está sendo Lindo. inteligente, você está fazendo progressivamente. Não, primeiro essas 10 aberturas vai ser sensacional. E isso é muito importante. Você começar com um bebê. Ah, Andressa, eu tenho 20, 30, 50, eu tenho R$ 1.000. Seja o que for que você vai começar. Comece com menos, faz um teste, faz com as Exato. pessoas à sua volta. Pé no chão. Então, as principais, a comunicação com clareza, as compras ali foram grandes desafios que a Andressa Biquins teve. E você superou tudo isso? A superação foi em busca de conhecimento. Então, essa noção de MVP, eu busquei também, dentre os desafios, não conhecia as estruturas que davam suporte ao empresário. Eu era uma gerente que lidava com a loja como dona, mas de fato lá eu não sabia o que o dono fazia para gerir tudo aquilo dali. Então, hoje nós empresários, nós temos o Sebrae, temos o Senai, são órgãos que são gratuitos, que você não tem custo, ou quando tem custo é subsidiado em 70%. Então, com o Sebrae eu aprendi. O primeiro curso que eu fiz com ele foi gestão financeira com o Alberto. Aí depois eu fui conhecer a Sara, que aí a gente fez os 5S da fábrica, que são os desperdícios. E aí foi indo, então eu consegui assim, superar, me desenvolvendo meu conhecimento, buscando ali ferramentas específicas para cada um dos problemas. A gente tem que trabalhar com essas ferramentas em tudo, tanto no digital quanto também no tete a tete. Né? Que história, hein? Que história. Você define que novas crenças, comportamentos ou hábito te fez com que a sua vida melhorasse? Flan, entra bastante na questão do momento que eu tive em relação a essa mensagem que eu recebi, né? Quando eu recebi, o primeiro impacto é aquela, você cria casca, né? Então, no primeiro impacto, eu fiz um bloqueio. A pessoa falou, você tá expondo muito tal coisa, você tá, não, tive algumas amigas que deixou até de seguir. Cara, que foi um choque, porque naquela semana eu tinha feito um trabalho de desenvolvimento de conteúdo para a semana inteira, para mostrar. Então, na hora que eu recebi aquilo, o primeiro impacto eu me fechei. Cara, deu um mês disso. Eu não estava aparecendo nas redes sociais, eu não estava conseguindo levantar para ir trabalhar, eu não estava conseguindo me mover. E eu não conseguia enxergar onde que foi, porque como foi muito inconsciente, o consciente bloqueou e o inconsciente absorveu. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, caracas, e aí foi aquela crise enorme, né? Foi uma crise para conseguir entender e buscar o que estava acontecendo com a Andressa. E aí eu comecei a sentir que não estava legal comigo, aí foi onde eu busquei algumas sessões de terapia, e nas sessões de terapia eu consegui sentir mais aliviada, e eu comecei a buscar, eu sempre gostei muito de leitura, mas eu sempre parti muito para romance, ficção e tal, e aí alguma influencer, eu não me lembro qual foi, citou sobre o livro O Milagre do Amanhã. E eu falei, putz, é isso que eu estou precisando, um milagre, né? Um milagre, porque eu não estava desenvolvendo, não estava legal. E aí foi, Milagre da Manhã. Putz, o Milagre da Manhã foi incrível. Eu comecei a desenvolver o ser, assim, de uma forma, acordar às 5 horas da manhã, fazia o shake e tal, Dorinha sobre detox, aí depois ia fazer uma meditação, e aí depois ia para academia, voltava, tava ligado nos dias 20 foi voltando a carga, foi voltando a carga. Mas a exposição em si não conseguia
ainda desenvolver como. Aí depois Poder da Ação, Paulo Vieira, e aí depois Pai Rico, Pai Pobre, e aí eu comecei o autodesenvolvimento da Andressa. Aí eu comecei a entender que precisa ser para ter. Então, eu tinha Andressa Biquínis, mas eu não sabia ser Andressa, porque mexeu muito comigo o que aconteceu. Então, quando eu voltei para dentro e eu busquei ser a Andressa, conhecer quem era, quem podia, quem não podia algo, aí eu comecei a ter a Andressa Biquínis novamente. E aí, graças a Deus, a toda essa modelagem, a todo esse trabalho que foi desenvolvido junto. Silvânia também foi uma bênção na minha vida. Incrível ela. Também a Simone Bruno, uma psicóloga maravilhosa. Também fiz um curso da Vox o ano passado com ela, que foi sensacional, um curso de oratória. E voltar para si. Então a gente fala de dinheiro, 1 milhão, a gente fala de glamour, a gente fala de empreendedorismo, tudo, mas isso tudo não é nada se não se é ser para ter tudo isso. Vocês viram a Andressa, toda essa potência, falando que também precisou de psicólogos, também precisou de uma mentoria, e também citou o nome da Silvânia, que é a mentoria que eu estou falando para vocês há semanas. Então, realmente, eu continuo batendo nessa tecla, busque ajuda, porque às vezes você tem um potencial enorme, só falta alguém para te direcionar, né? Quando você fica sobrecarregada, Andressa, sem foco, desanimada, o que que você costuma fazer? O que eu costumo fazer, quem me ensinou foi a minha mentora, De novo, Sil. Sil, beijo. um beijo grande. O trabalho da Silvânia, nós vamos adentrar, né? O que a gente pode, né? Pode, por O favor. trabalho da Silvânia, para mim, foi muito importante, por quê? Porque a terapia com a psicóloga, ela me ajudou ali a manter um equilíbrio, conseguir voltar ao foco e me posicionar dentro do meu dia a dia, o que eu sou, não perder a noção em uma ansiedade, que é a busca pelo futuro, ou uma depressão, que é pensar em algo do passado, mas é viver o agora, aproveitar o agora. Isso na terapia eu aprendi. Com os livros de motivação e de ação, eles fizeram com que eu quebrasse crenças em relação a dinheiro, crenças em relação. Então, os livros eles te dão vários gatilhos ali de você falar: caracas, isso acontece comigo, olha só a solução. E a Silvânia foi uma chave, assim, que por eu ter todo esse conhecimento, eu não tinha ferramentas específicas para algumas coisas que eu já sabia que existia, mas eu destravar para seguir. Então a gente fez, com a Silvânia eu fiz só 6 sessões. Foram só 6 sessões. Ela é minha amiga, a gente vai lá, bate papo, tá? A gente troca as ideias, mas sessão mesmo a gente foi 6, e 6 o suficientes. A primeira sessão, que eu falei para ela que era meu problema, putz, não tinha nada a ver com o que era. Na quinta aqui, a gente já tinha desmistificado tudo, eu já tinha enxergado coisas, Lindo. eu já tinha enxergado coisas que meu Deus do céu. É assim, hoje em dia, as expectativas infantilizadas, né? Então, as minhas expectativas infantilizadas, por mais que os livros e tudo mais tivesse feito já eu enxergar que, deve-se ser feito isso. Mas o dever de fazer não quer dizer que você realmente absorveu o que se faça, né? Então, aí, quando a gente chega na sexta ali, ela me dá as ferramentas. E essas ferramentas são maravilhosas. Eu uso as ferramentas dela, amo a meditação também. Eu sou aficionada, acho incrível. Tá? Nossa, eu preciso chegar nesse. Respiração e tal. Andressa, com o Emanuel de 3 anos, não, vamos deixar lá para no dia que der. E aí é onde eu me peguei agora também na meditação. Então, a meditação foi um momento assim que eu estava no hospital e se você não para e medita ou deixa, né, as coisas, o corpo ele responde. Uhum. Então, meu corpo ele gritou agora no começo do ano, André, você tem que fazer alguma coisa. E aí fui parar lá na Santa Casa, enfim, fiquei ao extremo e eu falei, e é todo momento, Deus, o que que eu tenho ali? O que eu estou fazendo aqui? Eu não reclamei e nem queria ir embora, eu queria saber o que ele estava querendo me dizer, porque o universo é todo cheio de energia, né?
A gente tem frequências. A gente está se comunicando agora aqui pelo Wi-Fi, é uma frequência. A gente se conecta aqui, só de estar perto, a gente tem essa conexão. E com Deus também, a gente é ligado a todo tempo com Ele. Meu Deus, o que você está querendo dizer? E aí, quando eu cheguei em casa, eu tive algumas respostas dele. Eu falei, preciso me conectar ali na base mesmo. Eu preciso ouvir mais dele, eu preciso falar mais dele. E tem sido incrível. Então, assim, se não dá tempo de meditar, se a ferramenta uma hora ou outra eu não consigo usar por algum motivo, a meditação ali, pelo menos ela na manhã ou à tarde, seja lá o horário que dá. Porque às vezes não dá no horário que a gente quer. Mas eu faço e isso me ajuda a manter a concentração, me ajuda num momento difícil, você fala assim, o que Jesus faria? Tem que ser melhor. Ah, não tem, cara. Ah, não acredito em Deus, não acredito. Não precisa acreditar, Flávio. Só ver que o cara foi o melhor, que ele foi para a cruz, não resmungou e ele conseguiu dar o melhor exemplo que qualquer humano daria. Então, no momento que for, ou às vezes quando alguém está me chateando e eu tenho uma intimidade, eu só falo assim, Jesus faria é a resposta para tudo. Então, isso traz a paz, isso traz a tranquilidade. Que aula, viu? Que aula. Tenho que chegar na meditação ainda, que eu sou tão acelerada que eu ainda não consegui, mas você é super acelerada também. E yoga, você tem cara de gente assim de yoga, aquela Eu ia piscina ali, adorar. É. Flan. Eu já colocaria um tapetinho de yoga, já seria já parte do meu conteúdo do dia. Ai, já imaginei, ó, Aí, ó. sensacional, né? A produção fica ali, ó. Ó, É, ó. aham. Eu via algo, eu dei uma stalkeada no seu Instagram quando eu te conheci, e eu via algo assim, na beira da piscina, você comentando. Exercícios, adoro. Ah, Adoro, adoro. Até eu devo isso até a mim mesmo, porque é algo que me faz, eu fico super leve. Adoro, tenho que voltar a fazer. Andressa, para a gente encerrar essa última pergunta, tão importante como todas que eu te fiz até agora, que conselho você daria? Olha, gente, prestem atenção. Alguém que deseja seguir uma carreira como a sua. uau. Van, o melhor conselho que eu poderia dar é a modelagem. Então, a modelagem, modele alguém que está no ramo, que faz o que você gostaria. A modelagem hoje ela é o segredo. Quem não sabe o que é modelagem, depois pergunta que a gente se explica. Modele alguém até que você seja exemplo de modelagem. Eu modelei pessoas e hoje eu sou exemplo de modelagens. E você pode pagar para não errar. Tem inúmeras pessoas que desenvolveram livros, fizeram cursos. Então, você pode pagar para não errar. Então, na dúvida, entre em contato com a gente para não errar. Entra no grupo lá, ó, já são só 10 vagas. Entrem no clube da Flan. Vai ser um momento especial com mulheres exponenciais. Você vai poder aprender. Então, a gente tem que entender que a gente pode pagar para não errar. Você vai investir lá seus R$ 1.500, que hoje em dia é o que uma mulher pode tirar e fazer uma compra de uma lingerie, vender para a galera, vai comprar biquínis lá no Andrés Biquíni, ser revendedor, então 1.500, vai gastar seus R$ 1.500 com algo que você não sabe por onde ir, então paga para isso. Paga num livro, paga num clube, paga numa mentoria. Eu mesmo tenho algumas Exato. mentorias que desenvolvo. Fiz uma mentoria para Nalu Modas. Então as meninas assim não sabiam como desenvolver a coleção, queriam uma coleção autoral e tudo mais. A gente fez uma mentoria, a gente conseguiu assim fechar todos os pontos de dúvidas que elas tinham. Então precisa ter modelagem do negócio, precisa ter modelagem. Vários dos grandes players hoje, eles falam, trabalhe no que você quer. Ah, eu quero vender lingerie, não sei como. Vai trabalhar numa loja de lingerie primeiro. O que você sabe sobre o negócio que você quer fazer? Eu, Andressa, eu tinha 2 biquínis na minha gaveta. Quando eu comecei, eu sabia sobre aquele produto, porque eu adquiri, porque eu possuía. Para eu comprar, eu sou muito criteriosa, então eu escolhi especificamente algo. Então, eu tinha noção. Então, não quer empreender, quer vender óculos, acho lindo, armações também. Mas, poxa, para mim conseguir empreender, eu não posso me aventurar. Então, vou lá descobrir como funciona, é acetato, não é armação de. Então, faz a modelagem até que você
seja uma pessoa que possa ser modelada. E quando a gente conhece o produto, a gente fala com muito mais facilidade, não é verdade? É quando você está envolvida ali, você já usou, você conhece, você vai vender tranquila, aquilo faz parte da tua rotina, do que aquela coisa combinada ou decorada, né? E Andressa, depois de Andressa Biquínis, o que a gente pode esperar de Andressa? Uau, olha, na verdade eu pertenço ao mundo e o mundo me pertence. Então a Andressa Bispo, ela é sócia majoritária da Andressa Biquínis. A gente tem a R Busato Semijoias. Eu e o Milton, nós temos a Sextou, a barbearia, lá no segundo piso do Camelódromo, maravilhoso. O Milton ele é supervisionário em visual. E eu sou super aquela que entra e é organizacional de pessoas, de financeiro. Então, juntou nós dois, a barbearia é linda, é maravilhosa. Temos também a Edinvest, que trabalha com investimentos e empréstimos. Então, eu vejo, essa semana uma pessoa me buscou para o empreendimento. Hoje, eu não sou de um empreendimento só. Eu vejo hoje um investimento no que a pessoa tem capacidade. Então, eu conheço a Juliana. A Juliana, ela tem, poxa vida, ela já tem uma formação, ela já aprendeu sobre óculos, ela já, poxa vida, tem tudo. Algo não tem. É o dinheiro, é a coragem, é fora. Me procurou, faço análise, eu estou preparada hoje para o mercado, pelo conhecimento de gestão e financeiro, então, para encarar qualquer negócio. Então, o que tiver. Daqui uns dias que você me vê lá ao lado de Apple, uma empresa, né? Isso. É onde eu puder transbordar. Na verdade, eu transbordo. Transbordo tudo que eu tenho, não tem nada que eu esconda. Já passei por situações assim que eram para eu ter desistido de ser assim. Mas Deus me mostrou que não. É isso. Jesus veio para transbordar tudo que ele tinha. Eu também. Eu estou aqui para transbordar tudo que eu tenho, seja o que for. Até os meus segredos eu não tenho problema nenhum. Porque todo mundo tem um potencial, todo mundo tem dentro de si um propósito. A formiga, quando ela nasce, uma nasce para ser operária, outra para ser soldado e outra para ser rainha. Nenhuma consegue tirar um lugar no outro. Então vai ser eu e nem ninguém vai tirar o lugar de ninguém. A gente só precisa encontrar o propósito. Rede social que eu encontro Andressa? Rede social Andressa Biquínis de todos os lugares, TikTok, Facebook, Instagram, site Andressa Biquínis, Google Andressa Biquínis, R. Busato, semijoias, que são maravilhosas, pedras naturais, é essa daqui da R Busato. Um ano de garantia, maravilhoso. A gente também trabalha por encomenda com ouro. Então, entregas para todo o Brasil. Sim, isso. A gente coloca aí nos comentários depois, todo mundo seguindo para conhecer. E a gente fica por aqui. Olha, eu, particularmente, fiquei tão encantada. Vocês viram aí, né? Ó, boca aberta com tudo isso que eu aprendi, na verdade, hoje. Aprendi muito. E só quero te agradecer muito, muito pelo privilégio de você ter me concedido esse bate-papo, essa mentoria para mim profissional, né? Porque a gente aprende todos os dias, ainda mais quando a gente tem uma pessoa que fez e deu certo, vem dando certo, tá? Muito obrigada e a gente fica por aqui com Momentos da Flam. Obrigada, gente.